falar aqui de algumas dicas práticas para a execução de alguns nós cirúrgicos feitos com a mão. Entender é melhor do que decorar. E muitas vezes o aluno procura esse conteúdo na internet e o que ele encontra é a descrição na forma de um texto de um assunto que é puramente prático, sobre a boa execução de nós cirúrgicos feitos com a mão. O objetivo principal de um nó cirúrgico realizado com a mão é a confecção de um nó igual a um nó simples que qualquer um consegue executar, só que durante a cirurgia o cirurgião ele não pode ficar trocando o fio pelas pontas, porque o fio vai estar cheio de sangue, a luva é bastante escorregadia, então ele não consegue ficar dando nós com agilidade se ele ficar trocando os fios pelas pontas. Então, logicamente, para a confecção dos nós cirúrgicos durante a cirurgia foram desenvolvidas técnicas que permitem agilidade na hora da execução desses nós. Vamos dar o exemplo aqui da técnica chamada de puxê com o dedo médio. Ela consiste na realização de um nó com o dedo médio, ok? Sem soltar o fio, né? Respeitando alguns princípios que a gente vai falar mais na frente, mas se resume a isso. Um nó cirúrgico é igual a esse nozinho simples que todo mundo sabe fazer, só que ele é realizado através dessas técnicas manuais que a gente vai mostrar aqui. Após a confecção de um seminó, você deve apertá-lo com força igual em ambos os braços e conduzir com os dedos indicadores até o seu local de destino. Isso é teórico. E observe a diferença de entender o motivo das coisas e de decorar. Se eu estou dando ponto em um vaso sanguíneo, eu não posso tracionar para não romper o vaso. Eu preciso conduzir o nó até o local adequado no vaso. Eu preciso definir o local exato onde eu quero apertar aquele nó. E logicamente eu tenho que conduzir o nó, porque se eu apertar o nó puxando o fio, eu posso acabar rompendo o vaso. Ok? Agora, muitas vezes o cirurgião está lá executando seus nós na parede abdominal com agilidade, que cirurgia também exige agilidade em alguns momentos, e o aluno está lá sem necessidade, dando um ponto da forma que ele aprendeu e conduzindo com os dedos sem necessidade. Santa paciência, me jogue no espaço se eu estiver errado, mas cirurgia também é agilidade. Nesses momentos não há necessidade de conduzir o nó com o dedo até o final, porque o fio é escorregadio, muitas vezes é um fio muito monofilamentar, um fio muito liso, molhado de sangue, inclusive, e ele desce com facilidade para o seu local de origem e não há outro destino para esse nó a não ser onde já está sendo dado os nós. Então, por isso que muitas vezes o cirurgião está lá executando os nós cirúrgicos com agilidade e o aluno não. O livro diz: o segundo nó não deve tracionar para não folgar o primeiro. Decoreba. Na realidade, o segundo nó não deve permitir que folgue o primeiro. Por quê? Mesmo raciocínio. Se eu estou dando ponto na pele, que é fácil de aproximar, confeccionei o primeiro nó. Então, mesmo eu não preciso tracionar, porque esse nó não vai folgar. Então, eu não devo tracionar na execução do segundo nó. E eu sei que quando eu confeccionar o segundo nó sem tração, não vai folgar o primeiro. Porém, se eu estiver dando ponto em uma aponeurose, que é um tecido de alta resistência e muitas vezes difícil de aproximar, confeccionei o primeiro nó e vocês vão ver que a gente só consegue aproximar os tecidos se a gente manter a tração. Então observe como o ensino decoreba, o que é que o livro diz? Na confecção do segundo seminó,
não devemos tracionar para não folgar o primeiro seminó, mas na realidade depende de onde você está dando nó. Se eu estou dando nó num tecido que está tendendo a abrir, é claro que eu tenho que manter a tração, e executar o meu segundo seminó com essa tração para o nó não folgar. Outro ponto importante é que os fios muito finos e escorregadios, a quantidade de seminós tem que ser maior. Então, geralmente nós fazemos com fio nylon e prolene, no mínimo 3. Então, temos que fazer de 3 ou mais seminós para garantir a segurança do nó. Então, primeiro seminó é considerado nó de contenção, porque na realidade ele coapta os tecidos, coaptação, contenção. O segundo seminó é considerado nó de fixação, porque ele fixa o primeiro nó. O objetivo do segundo é não permitir que o primeiro venha a afrouxar. E o terceiro seminó é chamado de nó de segurança. Logicamente, quanto mais fino e escorregadio for o fio, maior a quantidade de nós de segurança que nós temos no vaso. Para a realização de um bom nó cirúrgico, cada laçada ela deve ser executada sem o fio estar cruzado. O fio não pode estar cruzado, porque o fio tem que descer de forma reta para diminuir a chance de romper o fio. Então, executei o meu primeiro nó. No meu segundo nó, também não posso executar com o fio cruzado. Então, existem algumas regras que a gente vai seguir para a execução dos nós. O primeiro nó é chamado de nó de contenção, ou seja, é um nó que vai coaptar, ele vai aproximar os tecidos. Então, o primeiro seminó é chamado de nó de contenção. O segundo seminó, o objetivo dele é não folgar o primeiro, então o segundo é chamado de nó de fixação, fixar o primeiro nó. E o terceiro seminó é considerado nó de segurança. Quanto mais fino e escorregadio é o fio, maior a quantidade de seminós de segurança nós deveríamos fazer. Por exemplo, o fio de prolene tem que ser feito no mínimo 5 a 6 nós.